Olá, então vamos dar continuidade aos nossos estudos de produtos notáveis com a nossa aula número 2, tá? Então nesta aula nós vamos continuar os nossos estudos e vamos trabalhar com o produto da soma pela diferença, que nada mais é do que a diferença entre dois quadrados. Então vamos lá, produto da soma pela diferença de dois termos. Notem que aqui estamos trabalhando com o produto da soma pela diferença e os termos são os mesmos, ó, A, B e B, certo? Mais um detalhe, por favor, não confundam isso que nós vamos trabalhar agora com o quadrado da soma de dois termos e com o quadrado da diferença entre dois termos, tá? Aqui nós trabalhamos na aula número 1 e vimos que estes produtos notáveis possuem um padrão, né? Então, nós não precisamos aplicar a propriedade distributiva para efetuar esse produto notável e esse produto notável aqui de baixo. Nós podemos fazer direto o quadrado do primeiro termo, que é o A, mais duas vezes o primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Para a diferença, procedemos da mesma maneira, o quadrado do primeiro, porém, o sinal do termo do meio será negativo, menos duas vezes o primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, tá? Então, agora eu vou trabalhar com vocês outro caso de produto notável, que é o produto da soma pela diferença. Não confundir com o que nós vimos na aula anterior. Aplicando a propriedade distributiva para ficar bem claro esse desenvolvimento e depois nós verificarmos o padrão de regularidade e então, daí sim, aplicarmos este padrão para todos os casos, né, que se encaixarem como sendo o produto da soma pela diferença, tá? Então vamos lá. Regras de sinais, por favor. Estamos multiplicando, mais com mais, A vezes A ao quadrado. Mais com menos, menos, A vezes B, AB. Mais com mais, A vezes B, AB. Mais com menos, menos, e B vezes B, B ao quadrado, tá? Notem que nós ficamos com os termos do meio, tá? Com valores opostos, um positivo e o outro negativo. Então, dessa forma, eles vão se anular e nós ficaremos com o quadrado do primeiro termo menos, ó, olha esse sinal de menos aqui, o quadrado do segundo termo, tá? No produto notável, nos dois produtos notáveis que nós vimos na aula número 1, nós ficamos com um trinômio quadrado perfeito, porque os termos do meio possuíam o mesmo sinal, ó. AB e mais AB, quando nós efetuamos a propriedade distributiva. Somando, teríamos então aqui, ó, 2AB. Mesma coisa para esse menos 2AB. Nós ficamos com menos AB, portanto, menos 2AB, tá? Aqui não, aqui nós fizemos a soma pela diferença. Então, o que é que ficou de resultado para nós? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Veja, gente, que aqui nós também temos um produto notável, porque existe um padrão no resultado, que pode ser utilizado sempre que aparecer o produto da soma pela diferença de dois termos.
Bem, vamos fazer aqui mais um exemplo, tá? Pela propriedade distributiva, primeiro, e depois aplicando, né, aquilo que nós já observamos, porque nós temos aqui este termo igual a este termo, o segundo termo igual aqui e o produto da soma pela diferença. Então, já identificamos este produto notável, tá? Não precisamos aplicar a distributiva, mas eu vou aplicar aqui para a gente ver o que vai acontecer. Então, mais uma vez, né? 3x vezes 3x, 9x ao quadrado, mais com menos, menos. 3x vezes 5, 15x, mais com mais. 5 vezes 3x, 15x. Olha os termos aqui, ó, do meio, opostos, né? Vão se anular. Mais com menos, menos. 5 vezes 5, 25. O que vai acontecer? Eu vou ficar com o quadrado do primeiro termo, que é o 3x elevado ao quadrado, ó. O quadrado do primeiro termo, que deu 9x ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo. Segundo termo, 5 ao quadrado, que ficou 25, certo? Então, a gente pode aplicar sempre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo quando nós tivermos essas situações similares. Vamos olhar isso aqui agora. Fatoração da diferença entre dois quadrados. Vocês observaram que esta aqui é a forma fatorada. Por que a forma fatorada? Porque ela está escrita através de uma multiplicação. Fatorar é escrever utilizando o produto, a multiplicação, tá? E essa aqui, 9x ao quadrado menos 25, é a nossa forma polinomial. É estranho, né? Porque geralmente a forma fatorada é menor do que a forma polinomial, mas não nesse caso do produto da soma pela diferença, tá? Então, olhem aqui, o que eu tô trabalhando aqui com vocês é o inverso do que a gente fez no slide anterior. Eu tenho aqui, ó, a forma polinomial. Então, eu também tenho que reconhecer isso aqui quando aparecer, né? Eu tenho a diferença entre dois quadrados. Então, para colocar isso aqui na forma fatorada, eu sei que eu tinha feito o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, e que era a soma multiplicado pela diferença desses termos, né? Então, agora eu vou fazer o processo ao contrário. Eu vou tirar o quadrado, eu vou tirar a raiz quadrada do primeiro termo, eu vou tirar a raiz quadrada do segundo termo. E vou fazer o produto da soma pela diferença, ó. Raiz quadrada do x ao quadrado, x. Raiz quadrada do 64, 8. Eu sei que isso aqui, na forma fatorada, era o produto da soma pela diferença. Pronto! Essa aqui passa a ser, então, a nossa forma fatorada. Para que eu vou usar isso aqui? Para as simplificações, porque eu só posso simplificar quando eu estiver trabalhando com multiplicação, tá? Depois nós vamos ver alguns exemplos mais para frente. Diferença de quadrados, ó. Eu vou mostrar a diferença entre dois quadrados geometricamente, tá? Só por uma questão aí de complementação para vocês. Então, eu coloquei aqui um quadrado de lado A. Então, a área dele seria A ao quadrado. E desse quadrado, eu vou retirar um quadradinho menor, cujo lado mede B. Então, a área dele é B ao quadrado. Fiquei com uma região verdinha aqui,
que eu posso representar como sendo, ó, A ao quadrado menos B ao quadrado. Muito bem. Após a subtração da maior área pela menor área, que foi o que nós fizemos no slide anterior, vamos marcar com uma diagonal, separando a área restante e dividindo-a em duas partes, que vão ser dois trapézios, ó. Aquilo que sobrou para mim, que eu retirei, lembram? Eu retirei aquele quadradinho que estava aqui, ó. Deixa eu desenhar ele aqui de novo. Cuja área era B ao quadrado, né? E daí eu tive A ao quadrado menos B ao quadrado. Só pra gente verificar, deixa eu apagar aqui, que isso aqui vai ser o produto da soma pela diferença de dois termos, tá? Muito bem. Continuando. Após separarmos as áreas, registramos algebricamente as partes que sobram, que são os lados do trapézio, ó. Nós ficamos aqui com uma figura. Tem a base menor, a base maior e dois lados que não são paralelos. Então, é um trapezoide, um trapézio, tá? Então, aqui eu tenho A, né? E aqui eu tenho o quê? A menos B, porque lembram que eu retirei daqui, ó. Deixa eu pegar a caneta aqui, só um pouquinho. Caneta. Eu retirei daqui, né, um quadradinho de lado B, ó, B, B. Então, esse lado que sobrou do meu quadrado, ele tem agora A menos esse B que eu tirei, tá? Vou apagar aqui. Muito bem. E olha aqui o outro lado, a outra figura, né? Mesma coisa, tá? Continuando então. Agora, se juntarmos os trapézios, nós vamos formar um retângulo de lado A mais B e A menos B. E se calcularmos a sua área, vamos encontrar A ao quadrado menos B ao quadrado. Ó, se a gente juntar, né? Ok? Que nada mais é do que a propriedade distributiva aqui, ó, que a gente já tinha feito, né? Os termos do meio vão se anular e nós vamos ficar com A ao quadrado menos B ao quadrado, tá? Isso aqui é só por curiosidade, né? Uma complementação, ok? Então, por hoje é isso. Até a próxima aula.